Adoro a um só Deus verdadeiro e a Ele prometi amor e fidelidade. Santa Luzia. Nesse vídeo eu quero apresentar para você alguns relatos da vida de Santa Luzia. Luzia nasceu no ano de 280 na cidade litorânea de Siracusa, ali na Itália, e seus pais eram nobres e cristãos. O seu pai chamava-se Lúcio e faleceu quando Luzia era ainda muito pequena. A mãe de Luzia era Eutíquia e foi ela quem educou a menina. Eutíquia era uma cristã e foi ela quem ensinou a filha sobre a fé, o conhecimento de Jesus Cristo, o amor ao próximo e também o amor a Deus. Luzia, também chamada de Lúcia, é a protetora dos olhos, os olhos que são a janela da alma. Seu nome vem do latim e deriva de luz. A arte ela vai perpetuar o gesto de fidelidade de Luzia ao amor de Jesus Cristo até os dias de hoje. Luzia também ela é citada até mesmo na Divina Comédia de Dante. Ali Dante atribui a Luzia a graça iluminadora. A mãe de Luzia era muito doente e sofria de uma forte hemorragia. Eutíquia então procurou vários médicos, mas nenhum conseguiu curá-la. Então Luzia teve a ideia de um dia levar sua mãe a Catânia, que é a cidade onde está o túmulo de Santa Ágata. E Santa Ágata é aquela que também é conhecida como Santa Águeda. E o dia da festa de Santa Ágata estava próximo e Luzia sentia que se sua mãe fosse até o túmulo daquela santa e colocasse a mão ali, a mão no túmulo, ela ficaria curada. E Eutíquia, muito fraca e doente, mas vendo a convicção da filha, aceitou o desafio. A 5 de fevereiro do ano de 301, após a leitura do Evangelho, as duas então partiram para a cidade de Catânia. E a história conta que naquele dia o Evangelho falava exatamente sobre o milagre daquela mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e que foi curada por Jesus assim que ela tocou no sagrado manto do Senhor. Luzia, muito emocionada com tudo aquilo, propôs à sua mãe que ela também tocasse no túmulo de Santa Ágata e a mãe concordou. Quando sua mãe se dirigia então para o túmulo, Santa Ágata apareceu numa visão para Luzia e lhe disse: Luzia, minha irmã, por que pedes a mim o que você mesma pode conseguir para sua mãe? Tua mãe já foi curada pela tua fé, e assim como a cidade de Catânia foi beatificada por minha causa, assim também por seu meio será salva a cidade de Siracusa. E naquele momento, a partir de então, Luzia disse à mãe: pela intercessão de Santa Ágata, Jesus te curou. Nesse momento, a mãe de Luzia sentiu renovar as forças e ela ficou curada. A jovem Luzia, ela foi tocada pela graça de Deus e disse que queria consagrar sua vida a Deus e fazer voto de castidade e fidelidade perpétua a Jesus. Além disso, ela iria entregar seu dote de casamento, que era uma pequena fortuna, e também todos os seus bens para os pobres. De imediato ali a sua mãe também concordou com isso. Aconteceu, porém, que Luzia tinha um pretendente para casamento, e este ex-noivo ele não se conformou nem um pouco com a decisão da amada e a denunciou ao governador Parcásio, acusando Luzia de ser cristã. O imperador Diocleciano ficou sabendo disso e ele tinha ali naquele momento emitido um decreto que autorizava a punição exemplar para todos os cristãos. De fato, este era um período de muita perseguição religiosa imposta pelo cruel imperador e Luzia foi levada a julgamento. Santa Luzia foi julgada e condenada e como dava total importância à virgindade e ao amor a Jesus Cristo, o governador mandou que ela fosse levada a um prostíbulo. Ali Luzia rezou a seguinte oração: quem vive casta e santamente é templo do Espírito Santo. Sem a minha vontade, a virtude nada sofrerá. E depois dessa oração, conta a história que Luzia foi revestida pelo poder do Espírito e nem mesmo 10 homens juntos conseguiram mover e levantar Santa Luzia do chão. O governador ficou muito furioso e mandou matá-la ali mesmo. E os carrascos começaram então o martírio da santa e jogaram sobre ela resina e azeite fervendo, mas nada aconteceu à jovem. Então eles continuaram com o seu martírio, lhe arrancaram os olhos e colocaram numa bandeja que seria entregue ao imperador. E assim foi feito, mas no mesmo instante, outro milagre aconteceu. Outros olhos ainda mais lindos nasceram no rosto de Luzia. E é daí que vem aquela devoção que Santa Luzia é a protetora dos olhos.
não apenas dos nossos olhos físicos, mas também dos nossos olhos espirituais, os olhos da nossa alma. Antes da sua morte, Luzia pedia paz para a Igreja de Cristo e profetizava a queda dos imperadores romanos Diocleciano e Maximiano. Ela disse aos seus carrascos: adoro a um só Deus verdadeiro e a ele prometi amor e fidelidade. E após um longo martírio, por fim, um golpe de espada em sua garganta conseguiu tirar-lhe a vida. Era ali o dia 13 de dezembro do ano de 304. Os irmãos, os cristãos de Siracusa, a elegeram padroeira da cidade e construíram ali um templo em seu nome. Mas somente no ano de 1894, o martírio da jovem Luzia foi devidamente confirmado quando se descobriu uma inscrição escrita em grego antigo sobre o seu sepulcro, ali em Siracusa. A inscrição trazia o nome da mártir e confirmava a tradição oral cristã sobre sua morte no início do século IV. Para quem não sabe, a palavra mártir ela deriva do grego e significa testemunha. Geralmente o termo mártir ou martirizado é atribuído ao cristão, aquele que deu a vida por testemunho de amor a Deus. Então vamos compreender agora os símbolos da imagem de Santa Luzia. A bandeja com os olhos de Santa Luzia, por exemplo, ela significa e representa a sua fidelidade a Jesus Cristo. E a túnica vermelha de Santa Luzia representa o seu martírio. A fita amarela da túnica, em detalhe na túnica, ela simboliza ali a vitória de Santa Luzia sobre a corrupção humana, sobre o pecado. Simboliza também que a santa esteve sempre sob a proteção de Deus, que foi o seu maior defensor. A palma na imagem de Santa Luzia, ela representa o seu martírio. Este é um símbolo de vitória e é usado pela igreja para representar a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a maldade. E é também a vitória dos santos sobre a morte. Essa palma é o símbolo de todos os santos que morreram martirizados. O manto verde de Santa Luzia. Na imagem de Santa Luzia a gente vê um manto, um manto verde. Esse verde representa a vida que ela alcançou depois da morte. O verde também é a cor das plantas vivas e representa a esperança e o triunfo da vida sobre a morte. O véu branco de Santa Luzia. O véu representa a pureza de Santa Luzia. Nas Sagradas Escrituras, o branco significa pureza, santidade, inocência. E no cristianismo, o véu está associado ao véu do tabernáculo, ao véu do Santo dos Santos no Templo de Salomão. Esse véu era usado também para proteger objetos sagrados, de modo especial a Eucaristia.